Nós vamos falar sobre o cavaleiro do cavalo amarelo, a morte. É do conhecimento de todos os irmãos, irmãs da igreja que vêm acompanhando as nossas lives, especialmente a doutrina, que desde há alguns dias nós iniciamos um ensinamento, um comentário sobre a abertura dos selos do livro selado, com 7 selos, a destra de Deus, que Jesus, o Cordeiro de Deus, pega pela mão e quebra selo por selo, e traz as revelações, que são chamadas revelações escatológicas, ou seja, dos últimos acontecimentos ou do desenrolar da história da humanidade. E se nós fôssemos comentar ou falar rigorosamente sobre tudo que já falamos, com certeza o tempo não era necessário, não alcançava o ensino, no sentido de que nós iríamos, na verdade, demorar. Mas nós vamos fazer um breve relato sobre o que nós já falamos, para poder a gente comentar sobre esse 4º selo do livro selado, do capítulo 6 do Apocalipse, que foi aberto, ou seja, quebrado pelo Senhor Jesus. Então, esse texto aqui de Apocalipse 6 e o versículo 7 e 8 fala sobre o 4º selo, ou seja, o cavalo amarelo. Está escrito: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Observando os versículos anteriores, nós veremos que cada cavalo do Apocalipse, ele tem uma cor diferenciada. Desta forma, levando-nos a compreender que são cores representativas. Por exemplo, quando o primeiro selo ele é quebrado, então surge no cenário, na visão de João, um cavalo branco. O texto diz: e olhei e eis um cavalo branco. E nós já comentamos sobre o que esse cavalo, o cavaleiro desse cavalo branco, o que ele na verdade representa. E sabemos, à luz da nossa sã doutrina assembleana, que esse cavalo branco representa o engano. Não é como alguns dizem que representa Jesus, não. O Jesus do cavalo branco está no capítulo 19 de Apocalipse. Mas aqui esse cavalo branco representa o engano, representa, na verdade, o anticristo, não é aquele que se levanta contra Deus, a sua igreja, tudo que pertence a Deus, é o que ele representa, o cavalo branco. E ele sai, segundo a Bíblia, ele é coroado e sai vitorioso e para vencer, ou seja, para conquistar a todo custo, mesmo que precise passar por cima de alguém. Então, na sequência, o 2º selo é aberto, e quando o 2º selo é aberto, o que é que João vê? Ele vê o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho
representa a guerra, ou seja, a paz que é tirada da terra. O texto diz aqui em Apocalipse 6:4, cavalo vermelho, e sai outro cavalo vermelho que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Então, ele representa ou simboliza a guerra nos últimos tempos. Depois vem o terceiro selo, e quando ele é quebrado, aí aparece o que no cenário? O cavalo preto. E o cavalo preto, ele representa, né, ou simboliza, ou é um emblema da fome, da fome. Diz o texto sagrado: e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevadas por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, fala de uma hiperinflação que acontecerá sobre a terra, e a escassez de alimento que provocará fome no mundo. Como eu já falei, que os estudos dizem e falam de uma escassez de alimento muito grande para 2050, se assim chegarmos até lá. E o 4º selo é quebrado, ou seja, o 4º selo, ele é aberto. E o que João vê? Ele vê o cavalo amarelo. Glória a Deus. O texto, ele diz assim, Apocalipse 6:7, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Um cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo, segundo os estudiosos, há um consenso praticamente de 100%, que esse cavalo amarelo representa a morte sobre a terra. Existe uma coisa que você precisa saber, porque é uma coisa que poucas pessoas entendem, poucas pessoas compreendem, é que a situação atual que nós estamos vivendo não só mostra-nos a ira de Deus contra o pecado, mas, sobretudo, apresenta-nos a misericórdia de Deus e o seu amor, demonstrando para os homens, um amor que Deus está demonstrando para os homens, dando aos seres humanos mais uma oportunidade de serem salvos antes que o juízo final seja executado. Você entendeu? Há poucas pessoas que entendem isso. E só veem o momento que a gente está vivendo sobre a terra, com guerras, não é? Fomes, devastação ambiental, desequilíbrio da natureza, pandemias, mortes no sentido de assassinatos, mortes, pessoas vitimadas de enfermidades, enfim, a desconstrução da família, a falta de entendimento entre as pessoas. Então, possa ser que você só veja isso só por um lado como um mal. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo a palavra de Deus nesse momento, que o momento atual que a gente está vivendo, coronavírus por aí, doença contagiosa, gafanhotos que chegam, é também uma demonstração do amor e da misericórdia de Deus. É Deus dando mais uma oportunidade aos habitantes da terra. E sabe por quê? Porque há pessoas que, quando contemplam o que está acontecendo e sabem que a igreja, os crentes, já pregavam há muitos anos sobre essas coisas e ensinavam, alguns começam a crer e acreditar e dizer assim: os cristãos estavam certos mesmo,
os pregadores evangélicos, os pastores estavam certos mesmo. Esse mundo está chegando ao fim. Quando quem nunca pregou, qual pastor que nunca pregou o sermão profético em Mateus 24, que fala dos sinais, dos finais dos tempos, Jesus dizendo guerras, rumores de guerra, pestes e etc., e mais coisas ainda. Então, muita coisa só se ouvia falar, e não se via um acontecimento de uma forma como agora. Eu estava observando que houveram muitas pestes sobre o mundo, sobre a terra, mas esta da Covid-19, coronavírus, é uma pandemia, uma peste, que o globo todo está sendo sucumbido pela foice dela, não é verdade? Tá. Quer dizer, não existe uma cidade, não existe praticamente um vilarejo que não tenha ou que não houve algum tipo de contágio. Então, é coisa que nunca se viu. Mas aí, Jesus está falando, ele não só está trazendo um juízo, um julgamento sobre a terra, mas ele está dando a oportunidade àqueles que estão vendo os acontecimentos de se arrependerem, entregar suas vidas para Jesus e serem novas criaturas. Então, nós temos visto e ouvido e contemplado por esse Brasil afora, por que não dizer pelo mundo, de pessoas que estavam afastadas do Evangelho, afastadas de Cristo, mas a pandemia as aproximou de Jesus. Então, o que quero dizer é que essas pessoas não perderam a oportunidade que Jesus estava dando. Em contrapartida, infelizmente, há crentes que estavam frios, afastados, e agora que ficaram mais afastados ainda, mais frios ainda, porque é o que eu já falei, o tempo de Apocalipse 22 chegou. Quem for sujo, suje-se mais. Quem for santo, seja mais santo ainda. Glória ao nome do Senhor. Então, é oportunidade para que aquela pessoa que serve a Deus procure servir melhor, se aproximar e ver que a nossa redenção está próxima, que nós nunca estivemos tão perto do fim dos tempos como nesse tempo que a gente está vivendo. Igreja do Senhor, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra, como declarou Ezequiel também em seu livro. O fim vem o fim sobre os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Todos os cavaleiros do Apocalipse, eles continuam cavalgando sobre a face da terra. O selo foi aberto e os cavalos foram saindo e andando sobre as alturas da terra. Então, é preciso que se perceba isso e tenha certeza. Por quê? Todos os cavaleiros que saíram dos selos que foram quebrados, eles continuam cavalgando sobre a face da terra, razão pela qual continua havendo o que sobre a terra? O engano, o anticristo, o espírito do anticristo está aí. A gente sabe disso. Infelizmente no Brasil está uma tristeza. São leis por debaixo do plano e projetos de lei que se preparam para bloquear a igreja, o espírito do anticristo, não é verdade? Quantos templos nossos no Brasil foram fechados, perseguidos, não é? Injustamente por algumas autoridades, porque elas estão servindo ao anticristo,
ao espírito do engano. Então, é o primeiro selo que foi quebrado e o cavalo branco saiu com o seu cavaleiro para conquistar, não é? Para conquistar a todo custo. Então, por onde percebemos que o cavalo branco do primeiro selo, ele está cavalgando sobre a face da terra. Então, o outro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, não é? Que simboliza ou representa a guerra, também continua. Por quê? Porque a guerra, ela continua havendo guerra, não é verdade? Guerras e mais guerras, continua havendo guerra. E cada vez há murmuração de guerra. Por quê? Porque o cavalo vermelho, ele continua cavalgando sobre as alturas da terra. E por que não dizer também que o cavalo preto também, que representa a fome? Porque a fome é uma realidade no mundo, todos nós sabemos disso, não é? Então, e a morte, ela continua também sobre a terra, representando o cavalo amarelo. Mas é preciso que a gente observe alguns detalhes importantes do cavaleiro do cavalo amarelo que a gente leu. Diz o texto sagrado: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ouça, enquanto o cavaleiro do cavalo vermelho, ele provoca as guerras, tirando a paz dos homens, como diz o texto sagrado, não é? Que o que estava sentado sobre o cavalo vermelho foi dado que tirasse a paz da terra. Então, enquanto que o cavalo vermelho provoca as guerras, tirando a paz dos homens e fazendo com que eles se matem uns aos outros, o texto é bem claro, em Apocalipse 6 e 4, que se matassem uns aos outros, não é? Enquanto esse cavalo vermelho trabalha essa questão, ele provocando as guerras, tirando a paz dos homens e fazendo com que os homens se matem uns aos outros, com quê? Com guerras internacionais, guerras civis e revoltas populares. O cavaleiro do cavalo amarelo, ele mesmo é quem sai para matar. No cavalo vermelho, são os homens que são lançados uns contra os outros, mas no cavalo amarelo, o cavaleiro, ele mesmo é quem sai para matar. O texto diz que ele recebeu poder para matar. Veja Apocalipse 6 e 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar. Então, o cavaleiro do cavalo amarelo, ele mesmo é quem sai para matar. E o do cavalo vermelho, que é do segundo selo, ele começa a tirar a paz da terra e jogando uns contra os outros, não é? Então, vale salientar que essa morte aqui, desse cavalo amarelo, não é morte natural, não, que acontece a uma pessoa que chega numa idade avançada e por causa da velhice aí ela morre. Esta morte é um ai horrível de sofrimento, verdade é essa, é uma morte lenta. No entanto, é uma morte que será limitada à quarta parte da terra. Ouça, não é? A quarta parte da terra. Veja o que o texto diz: e foi-lhe dado poder para matar, Apocalipse 6 e 8, a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Veja aí, preste bem atenção e ouça.
Então, ele sai para matar os habitantes da terra, mas ele recebe um limite. Olha, você só pode matar a quarta parte, não é, dos habitantes da terra. Então, veja bem, quer dizer que uma de cada 4 pessoas vivas, então, é o que o cavaleiro do cavalo amarelo, ele mata. A quarta parte da terra significa isso aí. Quer dizer que uma de cada 4 pessoas vivas, elas são assassinadas. Então, e 1.000 de cada 4.000 pessoas vivas. A cada 4.000, por exemplo, 1.000 pessoas, a quarta parte. Então, a gente precisa observar as estatísticas, não é verdade, que está acontecendo quando passar essa peste, essa pandemia da Covid-19. É bom que a gente aproveite para ver a estatística e observar quantas pessoas no mundo elas foram vitimadas e elas morreram, ou de maneira direta ou indireta, por causa da Covid-19. Por quê? A gente vai observar quantos milhões e podemos calcular com a população do planeta. E a gente vê que se for um equivalente à quarta parte, não teremos dúvida que é o cavalo amarelo do Apocalipse cavalgando e fazendo o seu trabalho. O versículo, ele prossegue. Veja o que diz assim: e o inferno o seguia. Ouça bem, diz assim, versículo 8: e olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Ou seja, a sepultura pode ser entendida assim, ou do idioma materno, o Hades, ou o mundo dos mortos. E o inferno o seguia. Quer dizer, depois que a pessoa é morta, né? Então, como é que continua? Então, ele vai prosseguindo para ir para o mundo dos mortos. É importante que, observando a língua materna, então se vê aqui o Hades. E o Hades, nós sabemos que é a sala de espera do inferno, enquanto que o paraíso é a sala de espera do céu. Ouça bem. Então, se na verdade o entendimento aqui é que o inferno seguia sendo o Hades, dá para assim entender ou interpretar que essas pessoas que foram mortas ou forem assassinadas, como diga assim, pelo cavaleiro do cavalo amarelo, são pessoas que já serão vitimadas do juízo de Deus por não crer em Deus, não aceitar a Jesus e, infelizmente, não irão fazer parte do reino de Deus. Então, meus amados, depois da morte segue-se ou o Hades ou o paraíso. Então, a gente precisa entender isso. Aí o texto prossegue e diz: o inferno seguia. Aí tem matar com as feras da terra. Você já viu isso aqui? E foi dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, com peste, com as feras da terra. Veja isso aí. Observe isso aí, as feras da terra. Então, estudiosos entendem que no reino animal, veja bem, no reino animal, os animais se tornarão mais agressivos. Os animais vão se tornar mais agressivos e mais perigosos no final dos tempos. Hoje em dia, já há casos de animais que invadiram cidades, vocês sabem disso pela mídia, né? Em busca de sobrevivência. De vez em quando se vê agora falar de animais selvagens, eles na verdade invadindo cidades. Então, segundo o pensamento dos eruditos, eles entendem esse texto aqui da seguinte forma: e matar
com as feras da terra, os animais irracionais. Eles, na verdade, os animais selvagens, se tornarão mais agressivos e perigosos. Então, tudo isso, meus amados irmãos, é Deus que havia